Nos corredores mais restritos do paddock europeu, uma reunião emergencial que poucos tiveram acesso provocou uma reviravolta nos bastidores da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto não apenas acelerou mais rápido do que os pilotos mais bem pagos do planeta. Ele decifrou a linguagem oculta dos novos motores de 2026 e acendeu o alerta vermelho na alta cúpula da FIA. O que parecia ser apenas uma reclamação isolada contra a inteligência artificial revelou um plano articulado para alterar as regras do jogo. A categoria máxima do automobilismo vai mudar o regulamento só porque um brasileiro dominou o algoritmo que os veteranos consideram incontrolável? Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Fique até o final para não perder nenhum detalhe dessa história. A faísca inicial dessa crise não surgiu em comunicados oficiais, mas no desabafo impaciente de quem simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo na pista. Quando nomes de peso da elite do automobilismo internacional foram a público no conceituado portal motorsport.com classificar os novos elementos de autoaprendizado das unidades de potência de 2026 como uma forma horrível de correr, a versão oficial tentou vender a ideia de uma rejeição técnica natural do esporte. A alegação pública era de que a gestão do sistema e a regeneração extrema de energia tiravam a essência do piloto ao volante. Mas por que essa revolta tão feroz explodiu exatamente no momento em que a telemetria da Audi começou a disparar? A resposta para essa aparente coincidência técnica está gravada nos números e no comportamento do carro durante os finais de semana de competição. Enquanto os campeões consolidados lutavam publicamente contra o comportamento da bateria e reclamavam do chamado fenômeno de superclipping, um jovem brasileiro de apenas 21 anos tomava o caminho oposto. Nos boxes da fábrica em Hinwil, a atmosfera era de absoluto espanto diante dos relatórios emitidos a cada sessão de treinos. Como era possível um estreante extrair um desempenho tão constante de um conjunto elétrico que os veteranos rotulavam como intragável? A documentação e as reportagens veiculadas no conceituado portal Racing News 365 revelam que a Audi passou por uma mudança profunda de mentalidade ao estruturar sua operação de fábrica. As declarações públicas do diretor de corridas da equipe, o experiente Alan McNish, confirmaram que Gabriel Bortoleto não pilota baseado apenas no instinto ou na força bruta. Ele aborda cada curva de forma matemática, destrinchando cada milímetro de dados ao lado do seu engenheiro de corrida José Manuel Lopes. Foi esse método analítico que permitiu a Bortoleto entender o padrão do software antes de qualquer outro concorrente no grid. O que os rivais viam como um obstáculo intransponível, o brasileiro transformou em vantagem pura. Essa disparidade brutal de desempenho ficou matematicamente comprovada dentro da própria garagem da equipe alemã. Nico Hülkenberg, um veterano com mais de 200 de corridas no currículo e contratado a peso de ouro para ser a grande referência do projeto, viu a tabela do campeonato virar do avesso de maneira impressionante. Se na temporada anterior o peso da experiência garantia a vantagem ao piloto alemão, o cenário expôs uma transição inescapável de protagonismo. Bortoleto foi para a pausa de verão ostentando uma liderança interna incontestável, com 10 pontos somados contra apenas 2 do seu companheiro de equipe. Qual o impacto real de ver um jovem novato pulverizar a hierarquia de uma gigante da indústria automobilística alemã? A resposta para o pânico que se instalou nos corredores europeus vai muito além da simples contagem de pontos na tabela. Quando a informação de que Bortoleto havia encontrado a janela ideal de funcionamento do motor vazou entre os engenheiros das equipes adversárias, a diplomacia do paddock ruiu. O brasileiro
não apenas superou o experiente companheiro de garagem, ele provou que o sistema de autoaprendizado da unidade de potência responde de forma perfeita quando o piloto sabe se adaptar. E foi exatamente aí que a postura pública dos concorrentes assumiu um tom de desespero mal disfarçado. Em declarações históricas reproduzidas pelo portal Auto Racing, Gabriel Bortoleto abordou o tema sem rodeios e fez uma defesa firme da evolução tecnológica, afirmando categoricamente que a categoria precisa abraçar a inteligência artificial e que cabe aos pilotos desenvolverem a capacidade de adaptação. Essa tomada de posição gerou uma onda de choque instantânea entre os dirigentes das equipes tradicionais. Enquanto o jovem brasileiro demonstrava maturidade técnica e compostura irretocável, os bastidores começaram a se movimentar para articular restrições ao uso dos softwares de gerenciamento de energia. O que realmente assusta o estabelecimento europeu? A tecnologia empregada no motor ou a mente brilhante que aprendeu a usá-la antes de todo mundo? A história do automobilismo é repleta de episódios em que regulamentos foram alterados no meio do jogo para neutralizar inovações revolucionárias ou talentos fora da curva. O movimento atual que ganha força nos corredores da FIA carrega todas as características desse padrão histórico. Sob o pretexto de preservar a competitividade e evitar que a tecnologia assuma o papel principal na pista, representantes de equipes rivais passaram a pressionar por limitações nas calibrações dos softwares da Audi. No entanto, as evidências colhidas nas próprias declarações dos envolvidos mostram que nenhum outro carro no grid apresenta o mesmo nível de sintonia entre a leitura do piloto e a resposta da bateria. A frieza e a força mental exibidas por Bortoleto diante dessa pressão externa não são novidades para quem acompanha sua trajetória desde as categorias de base. O próprio Alan McNish fez questão de relembrar o marcante episódio ocorrido durante o campeonato da Fórmula 2 no Catar em 2024. Naquela ocasião, após sofrer uma punição severa de 5 segundos que lhe tirou uma vitória praticamente consolidada, o brasileiro não esbravejou no rádio e nem se deixou abalar psicologicamente. Ele manteve a cabeça fria, absorveu o golpe com uma maturidade atípica e selou a conquista do título mundial logo na etapa seguinte em Abu Dhabi. Essa resiliência comprovada é exatamente o que impede que o garoto seja intimidado pelo jogo político do paddock. À medida que o campeonato avança, a rotina de trabalho exaustiva de Gabriel nos simuladores da fábrica continua deixando os engenheiros alemães maravilhados. Informações jornalísticas do paddock indicam que a dedicação do piloto é incansável, registrando presença na sede da equipe, mesmo em datas comemorativas, para checar parâmetros de telemetria e buscar décimos de segundo nas configurações do carro. Esse comprometimento profissional blindou sua posição de tal forma que nem mesmo os rumores mais intensos do mercado de transferências conseguiram arranhar seu contrato de longo prazo. Quando nomes consagrados do grid foram especulados pela imprensa internacional como possíveis reforços da Audi, ficou claro que qualquer movimentação visava a vaga do veterano Hülkenberg, confirmando o brasileiro como o pilar intocável do projeto. Diante de todos esses fatos documentados pela mídia esportiva internacional, a tentativa de desenhar a inteligência artificial como uma vilã que estraga o esporte começa a ruir. A narrativa vendida pelos críticos tenta convencer o público de que as corridas estão se tornando robóticas. Mas os gráficos de desempenho mostram que o fator humano continua sendo o divisor de águas absoluto.
Se o equipamento é idêntico para os dois lados da mesma garagem e um veterano consagrado não consegue extrair o mesmo ritmo, a variável decisiva é a capacidade cognitiva e a velocidade natural do jovem talentoso que veste o capacete amarelo e verde. Por que a imprensa tradicional prefere culpar a tecnologia em vez de admitir a genialidade de um prodígio brasileiro? A tensão que antecede as próximas etapas da temporada reflete um momento divisor de águas na história recente do esporte a motor. Nas reuniões reservadas que acontecem longe dos holofotes e dos microfones, o debate sobre o limite das ferramentas digitais nada mais é do que uma tentativa velada de frear a ascensão de um piloto que recusou o papel de mero coadjuvante. Bortoleto não precisou de retórica agressiva ou de manobras políticas para ganhar o respeito da cúpula da indústria alemã. Ele conquistou a liderança absoluta no cronômetro, com inteligência técnica, disciplina rigorosa e um desempenho na pista que não deixa margem para contestações. A cada volta cravada no limite e a cada dado de telemetria que deixa os engenheiros de queixo caído, fica mais evidente que o esporte presencia o surgimento de uma era dominada pela precisão e pela capacidade de superação. A tentativa de alterar as regras para conter esse avanço apenas confirma a dimensão do impacto que Gabriel Bortoleto está gerando na elite do automobilismo mundial. O progresso não pode ser interrompido por burocracia quando o talento puro se alia à tecnologia de ponta para reescrever a história nas pistas. O cenário é claro para quem acompanha os fatos sem vendas nos olhos. Quando a capacidade de adaptação de um jovem atleta supera as previsões dos engenheiros mais renomados do planeta, o sistema ao redor tenta reorganizar as estruturas para proteger velhos privilégios. Mas nas pistas, o tempo e a telemetria não aceitam opiniões políticas. Eles aceitam apenas a velocidade pura. Como os adversários pretendem reagir quando perceberem que nenhuma mudança no regulamento será capaz de desligar o talento natural de Gabriel? A verdade está exposta para quem sabe ler os sinais além das manchetes oficiais. Quando a capacidade técnica de um atleta supera as expectativas do próprio sistema, a única resposta dos adversários é tentar mudar o regulamento. Mas o tempo e o cronômetro continuam sendo os juízes mais implacáveis das corridas. Você acredita que as equipes rivais vão conseguir pressionar a FIA para alterar as regras de software do motor? Ou Gabriel Bortoleto continuará provando na pista que o talento brasileiro é imparável? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama automobilismo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a receber nossas análises exclusivas de bastidores. O futuro da Fórmula 1 está sendo escrito agora e você acompanha cada detalhe aqui conosco.